Essa é a história de um acadêmico brilhante, de uma teoria que chocou o mundo e do livro que, basicamente, encerrou uma carreira. Imagina só, em 1970, um livro é publicado com essa afirmação, assim, na lata. Obviamente, isso causou um rebuliço gigantesco, tanto no mundo acadêmico quanto no religioso. E a reação? Bom, ela veio rápido e não foi nada amigável. Tanto os colegas de profissão quanto os críticos, eles foram, para dizer o mínimo, impiedosos. Então, a grande questão é: como? Como é que um acadêmico super respeitado chega a um ponto desses? Para a gente entender essa explosão toda, a gente precisa primeiro conhecer o homem que acendeu o pavio, né? O nome dele era John Marco Allegro. Pensa bem, nos anos 50, o Allegro era um nome de peso, um filólogo respeitadíssimo, um dos primeiros a receber a missão de decifrar nada mais nada menos que os manuscritos do Mar Morto, a maior descoberta arqueológica do século XX. Aí, pula para 1970 e ele virou um pária, um excluído. A pergunta de $1 milhão é: o que aconteceu nesse meio tempo? Que caminho leva um cara renomado a arriscar absolutamente tudo por uma ideia, assim, tão radical? E a resposta, olha, não foi algo que surgiu do nada. Documentos da época, cartas, arquivos, tudo mostra que a tese dele não foi uma loucura de um dia para o outro. Foi, na verdade, uma ideia que foi cozinhando em fogo baixo, sabe? Ela foi se desenvolvendo ali no meio dos anos 60. E essa linha do tempo é super reveladora. Olha a sequência. Primeiro, lá em 65, ele defende que Jesus era um mito, não uma figura histórica. Depois, em 66, ele já fala que o Novo Testamento era tipo um código secreto. O cogumelo, a peça central, só apareceu por último. E isso nos leva direto para a principal crítica que fizeram ao trabalho dele. As próprias cartas do Allegro mostram que ele chegou na conclusão do cogumelo antes de fazer toda a pesquisa linguística para provar o ponto dele. Ou seja, os críticos diziam que a teoria veio primeiro e a pesquisa veio depois, só para tentar justificar a teoria. Então, o livro finalmente sai em maio de 1970. E a reação do mundo acadêmico? Foi imediata. E foi demolidora. As resenhas não eram só críticas negativas, não. Elas eram cruéis. Diziam que os argumentos dele, que eram super complexos, não passavam de fantasia. Essa citação aí de que o livro parecia um pesadelo erótico dá o tom da coisa. E o preço que ele pagou profissionalmente foi altíssimo. Pensa só, 15 dos maiores acadêmicos do Reino Unido assinaram uma carta pública detonando o livro. A própria editora pediu desculpas por ter publicado. Ele acabou sendo forçado a pedir demissão da universidade. Foi o que chamaram de um perfeito suicídio acadêmico. A reputação dele foi para o espaço, e ele basicamente foi expulso da comunidade. Mas o mais impressionante é que, mesmo com tudo isso, o Allegro nunca voltou atrás. Ele negava que já tinha experimentado o cogumelo, dizia que não seria tão estúpido, mas defendeu o trabalho filológico dele até o fim, mesmo que isso tenha custado absolutamente tudo. A gente poderia pensar que a história acaba aqui, com a carreira dele destruída, né? Mas não. O trabalho do Allegro, mesmo desacreditado, ganhou uma sobrevida bem inesperada, já no século XXI. Começou a surgir uma teoria da conspiração bem popular que ganhou força em vários lugares, inclusive em podcasts famosos. A ideia era que o Vaticano teria comprado todos os exemplares do livro para tirar de circulação e esconder a verdade. Só que os fatos contam uma outra história. O livro sumiu das prateleiras por um tempo? Sim, mas não por causa de um complô do Vaticano. Foi por causa da cautela da editora, que tomou um susto com a reação, e das críticas pesadíssimas. Na verdade, o livro teve várias reedições, versão de bolso, traduções, e continua sendo impresso até hoje. E aqui a história fica ainda mais interessante. Porque, ok, a teoria específica do Allegro de Jesus ser um cogumelo continua sendo vista como algo sem pé nem cabeça pela academia. Mas a ideia maior por trás disso, a de que substâncias psicoativas podem ter tido um papel fundamental nas religiões antigas, essa ideia está voltando com tudo no que estão chamando de renascimento psicodélico. E não é só especulação. A arqueologia está encontrando cada vez mais evidências disso. Tem arte rupestre de 9.000 anos mostrando figuras com cabeça de cogumelo, resíduos de cannabis em templos judaicos antigos. A gente sabe dos gregos e sua bebida psicoativa nos mistérios de Eleusis e o famoso soma dos textos hindus, que muitos acreditam ser um cogumelo. Ou seja, essas substâncias talvez não fossem coisa de contracultura, mas sim parte central de rituais sagrados por milênios. Então, para deixar bem claro,
A teoria do John Allegro sobre Jesus ser um cogumelo continua sendo rejeitada por basicamente todo mundo no meio acadêmico. Os métodos dele, as conclusões, tudo é visto como extremamente falha. Mas a pergunta provocadora, que ele, talvez sem querer, colocou na mesa, a pergunta sobre a origem da própria experiência do divino, essa pergunta continua ecoando, né? Ela nos faz pensar sobre essa conexão tão profunda e antiga entre o ser humano, a espiritualidade e o mundo natural.